aí pessoal, no vídeo passado eu falei a respeito do controle do Autorama e hoje eu estou aqui com a fonte do Autorama porque de repente a fonte que você tem em casa não está funcionando e você quer pensar em como resolver essa questão. Bom, é claro que você pode desmontar a fonte para poder fazer a manutenção dela, né? Ela está aqui ligada na tomada, deixa eu até desligar aqui. Tem até uma característica interessante, bem interessante, pensando numa questão aí de proteger a fonte do Autorama, aonde você começa a procurar por parafusos, né? E você vê que não tem, ela tem essas aletas aqui, ó, tá vendo? Você precisa de uma chave de fenda para vir aqui, ó, levantar essas aletas, tirar essa tampa. Inclusive tem um parafuso aqui embaixo que você não consegue acessar esse parafuso se você não tirar essa outra parte. Então tudo isso aqui foi feito meio que de uma forma bem interessante, tá? Para proteger, para evitar que qualquer pessoa conseguisse abrir essa fonte. Ela é uma fonte bem pesada. Aqui fala que são 12 volts. Se ela é bem pesada, significa que tem um transformador aqui, um transformador grande. Ela funciona com 110 ou 220, trocando através dessa chavinha, que é bem interessante. Ela tem uma proteção aqui. Para você trocar a tensão, você tem que soltar com a chave de fenda essa parte metálica para liberar e você conseguir mexer. É bem interessante essa questão aqui no tocante à segurança para evitar de queimar a fonte ligando em 220 volts e ela não estando preparada para isso. Porém, se ela tem todas essas seguranças, tem um outro lado que a segurança, ao meu ver, deixa a desejar, porque você tem um plug completamente exposto. Você pode vir com uma chave de fenda e tocar aqui e assim, você vai colocar a saída em curto. E pior ainda, sabe, alguém pode colocar até isso aqui na boca, uma criança pode colocar isso aqui na boca e você vai falar, mas são 12 volts. Tudo bem, mas são 12 volts, mas vai dar choque, mesmo sendo 12 volts, porque a boca é uma área muito sensível. Ou seja, se por um lado você tem um monte de questões de segurança, por outro lado você tem essa questão aqui que fica muito aberto, não tem um isolamento de fato nesse lado aqui da saída. Porque se a gente colocar aqui na tomada, ó, coloquei aqui na tomada e peguei meu multímetro, botei na escala de tensão, a gente vê que existe aqui uma tensão nas duas extremidades aqui de, ó, tá dando 15 volts, tá? Tá dando além, inclusive, do que fala aqui. Aqui fala que a saída são 12 volts, mas tá marcando 15 volts, 14 e alguma coisa, 15, tá vendo? Tá oscilando em torno disso, o que tá dando aqui na saída desse meu transformador. E aí você pode falar, poxa, tem 3 pinos, né? Esse pino do meio é o que, esse pino do meio? Então vamos medir aqui o pino do meio. Deixa eu ver aqui com uma extremidade e o pino do meio, nós temos praticamente nada. Com o pino do meio agora e a outra extremidade aqui, opa, nós temos alguma coisa aqui. A gente tem uma tensão de 10 volts, está marcando aqui. Ou seja, quando eu meço daqui para cá, eu estou achando 15. Quando eu meço daqui para cá, eu estou achando cerca de 10 volts. Novamente aqui, deixa eu medir aqui. Bom, vamos lá. Duas coisas. Esse Autorama é muito antigo. Eu não sei se ele deu algum defeito e por isso ele está com essas medições, por exemplo, ao invés de 12, ele está dando 15. Ou a fonte não é uma fonte estabilizada, o que é absolutamente possível, tá? Até pela época que foi construído. E por não ser uma fonte estabilizada, de repente está correto mesmo ser essa medição. Agora, o fato curioso é que quando eu meço do meio para a extremidade, eu acho essa tensão aqui de cerca de 10 volts. Porém, deem uma olhada nessa imagem. Essa imagem eu acabei de desmontar a minha pista e nós vemos que no terminal central, o terminal do meio, não há ligação elétrica, nenhum tipo de ligação elétrica. Então, olhando aqui o Autorama, ele tem até uma tensão que surge aqui no meio, mas de fato o que interessa nos plugs quando a gente liga na pista são as duas extremidades. Então interessa essa tensão aqui, ó, de cerca de 15 volts. Na verdade está dando com um sinal de menos na frente. Por quê? Porque eu tenho que inverter. Tá aqui. Então nós temos que o verde é o positivo e o dourado é o negativo. Essa é a tensão da fonte de alimentação. E vocês podem ligar o carrinho com 12 volts, vai funcionar, até porque os motores são de 12 volts, é o mais indicado, tá? Mas como vocês podem observar, essa fonte está dando um pouco a mais e ainda assim o motor segura. É fato que não é o ideal, ele vai correr mais ainda e não é o ideal porque esse motor é um motor de 12 volts. Bom, aqui eu tenho um carrinho de Autorama da época, inclusive, da mesma pista, tá?
E se a alimentação está aqui na extremidade, levantando aqui os contatos com a pista e tocando um lado e outro, nós temos aqui o motor em funcionamento, tá? Agora, qual é a corrente que um motor desse consome? Porque é importante, caso você troque o seu transformador, você precisa colocar um transformador bem parrudo. E a gente vai medir aqui para ver exatamente qual é o consumo de corrente desse motor aqui. Vou medir o motor original, tá? Era o chamado motor estrelinha. Esse motor aqui que eu vou medir a corrente, só para a gente ter como um parâmetro, uma ideia de transformador necessário para um carrinho na pista funcionar. E agora meu multímetro está na escala para medir consumo de corrente, corrente contínua. Eu vou ligar aqui, vou até segurar um pouquinho a rodinha aqui, só para a gente poder ter o consumo mais próximo do real, porque é um atrito grande, ele tem que se deslocar na pista, o motor ele não gira em falso, tá? Então vai ficar mais fácil da gente medir se dessa forma eu fizer. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui uma medição em torno de 1,5 amperes. Resumindo, é uma corrente bem razoável. Se você vai colocar só um carrinho funcionando, dá 1,5 amperes. Só que a gente tem dois carrinhos, a gente precisa dar folga, precisa ter uma tolerância, ou seja, você precisa de uma fonte com cerca de 5 amperes para dois carrinhos funcionarem em segurança na pista. Um transformador de 5 amperes não é barato, é caro. Talvez, nesse caso, seja mais interessante você utilizar uma fonte chaveada. Seja uma fonte chaveada de computador, utilizando a saída dela que dá lá os 12 volts, é uma opção. Ou então você comprar uma fonte chaveada que suporte pelo menos 5 amperes de corrente para você conseguir manter os dois carrinhos em funcionamento. Então é isso, pessoal. O recado hoje era esse sobre a fonte de Autorama, já que eu falei um pouquinho de Autorama no vídeo passado. Hoje eu concluo aqui falando da parte da fonte. E em breve eu trago mais vídeos aí, tá bom? Um abraço e até lá!